Obrigado pela presença. Nós estamos... E as nossas boas-vindas, né? Feliz ano para todos, 2015. Que realmente seja um ano muito bom. Nós estamos aqui hoje com a mesa temática, que abriremos na sequência, não é? Com a presença dos dois palestrantes. E eu quero também dar as boas-vindas aos nossos polos, parceiros que estão nos recebendo aí, em termos de transmissão do evento e participando. E aí também vou dar uma apresentação, até para vocês, de como está o nosso processo do IAD no Mackenzie. Nós estamos hoje com 19 polos cadastrados, não é? Incluindo o polo sede. Estamos com 11 polos já avaliados, com notas entre 4 e 5, dentro do intervalo de 0 a 5. E o curso já também foi aprovado pelo MEC com a nota 5, que é o curso Superior de Tecnologia em Marketing, Gestão de Marketing. Que este curso ele está indexado ao credenciamento institucional, como rege o MEC. Então, o MEC ele obriga que nós apresentemos todos os polos, que serão objeto da oferta dos primeiros cursos, e, vinculado ao credenciamento, nós temos também que apresentar um curso. E aí, pela autonomia universitária, a gente pode estar ofertando outros cursos, atendendo todos os quesitos, né, das diretrizes, e depois de um ano, ou depois da metade do curso, ele poderá passar pelo reconhecimento do MEC. Então, nós temos, pela autonomia universitária, a possibilidade de, em havendo a aprovação, de, posteriormente, abrirmos outros cursos. Então, nós estamos, nesse momento, esperando, inclusive, que o MEC nos as visitas. Eu já tenho uma visita agendada para dia 8, no polo de São José do Rio Preto. Então, é o nosso cenário. O curso, por si, também, aliás, o projeto, eu vou dar um breve resumo aqui, porque nós estamos vendo diversos professores da universidade, e para que conheçam um pouquinho do nosso diferencial, não é? Então, o nosso curso ele é semipresencial, ele tem um encontro semanal nos polos, né, onde haverá a apresentação de uma teleaula, transmitida de São Paulo, e depois da teleaula os alunos praticarão as atividades presenciais. Então, é um momento bastante interessante, porque os alunos terão a integração com os seus outros amigos de sala de aula e com a presença do tutor, no espaço que ele escolheu em termos de polo. A produção do material acadêmico está sendo feita pelos nossos professores. Então, um professor que vai dar determinada aula em determinado curso, é ele que está fazendo o material. E está sendo, obviamente, acompanhado por toda uma equipe que nós temos no CEDAD, não é? E temos também os web designers, que é uma equipe multidisciplinar que vai dar apoio a esse professor para o desenvolvimento dos guias que nós temos. Cada disciplina ela tem nós temos o módulo, não é? E o módulo, dentro do módulo, nós temos os temas. Os temas que é algo... Eu falei o termo disciplina, mas não existe disciplina no IAD, a gente faz confusão um pouquinho. Então, nós temos o módulo, e dentro do módulo nós temos os temas. E aí, para cada tema, eu tenho um professor. E esse material ele é desenvolvido pelo professor e vai contar com o apoio da nossa equipe, de toda avaliação passa pelo coordenador do curso, enfim. Então, é todo um processo bem elaborado. Depois, nós fazemos os guias. Esses guias, fisicamente, são encaminhados aos polos e também ele está no Moodle, né, virtualmente, para que o aluno possa estar acessando. Então, está tudo lá bem descrito, atividades, tudo que ele deve desenvolver. E, nesse processo todo, nós temos esse diferencial, né, que o professor que faz e a nossa equipe multidisciplinar que ajuda também o professor em termos das ferramentas, dos acessos, hoje disponibilizados. O sinal também, nós nos utilizamos de satélite, porque em algumas regiões que nós temos polos, a velocidade da internet é muito fraca e que pode comprometer o sinal quando nós transmitimos ao vivo a teleaula, né, e a videoaula também. Então, nós tivemos esse cuidado em utilizar o sinal de satélite.
Em relação aos equipamentos utilizados em todos os laboratórios, o Mackenzie fez um investimento em termos da plataforma Apple. Então, em todos os polos, nós temos equipamentos Apple, notebooks da Apple. Os laboratórios estão equipados com esses notebooks, as salas de aulas com Apple TV e notebooks também, e datashow, obviamente, em cada polo. Em cada sala, são 4 salas de aula em cada polo que nós temos, e o laboratório. No laboratório, nós temos, obviamente, os notebooks e uma mesa multifuncional, e em cada mesa nós temos também eu esqueço o nome. Uma TV, que é o monitor, né, que fica lá para que o aluno, depois da aula, da teleaula, ele possa estar desenvolvendo as atividades presenciais monitoradas pelos tutores, né? Se vocês quiserem conhecer, nós também temos um polo aqui no Mackenzie, aliás, um laboratório, que está lá no CRT, para vocês terem uma ideia de como é o processo. E nessa mesa, 4 a 5 alunos, até 6, ela acomoda muito bem, então há a possibilidade da interação do trabalho em grupo por parte dos professores. Então, é um projeto muito bonito, né? Ele foi elaborado pelo professor Luciano, que era o nosso consultor, e nos deixou o ano passado por outras atividades, e aí nós estamos dando o encaminhamento para a efetiva para o acontecimento realmente do projeto. Nós, do SEDAD, visitamos e acompanhamos todas as visitas do MEC, né, para auxiliar o recebimento dessas equipes. Então, nós temos tido bastante sucesso, graças a Deus, em função até das notas, não é? E esses polos que hoje estão elencados junto ao nosso projeto, eles já fazem parte do sistema Mackenzie de ensino. Então, em termos de cultura mackenzista, eles já conhecem um pouco os nossos procedimentos, os nossos valores, de maneira que eles poderão nos auxiliar muito na formação do aluno que irá procurar por esse local, por esse polo, identificando a nossa marca por lá, não é? Então, é um momento bastante importante na nossa vida, e que eu vou precisar de muita gente aqui. Nós estamos com o curso de marketing já muito bem encaminhado. Em termos de lançamento, nós pretendemos lançar 5 cursos. Então, é o Superior de Tecnologia em Marketing, Tecnologia em Recursos Humanos e Comercial. E Pedagogia e Filosofia. Então, tudo isso está em andamento, porque nós precisamos produzir esses materiais para depois disponibilizar para os alunos, não é? Preparar a gravação de aula. Nós estamos, infelizmente, por um lado, não está vendo o andamento do MEC no tempo esperado, mas nós não estamos de braços cruzados aqui. Nós estamos trabalhando muito, contando com a equipe multidisciplinar, com as unidades. Então, são idas e vindas, e tentando construir um processo bastante amplo e que precisa de uma grande equipe. E aí, os senhores, quando as vossas unidades estiverem também com a possibilidade de lançarem novos cursos, por favor, se integrem, porque é um desafio muito bonito o IAD. Okay? E aí, aos nossos polos, nós estamos, como eu coloquei, nós estamos com transmissão direta, né? Agradeço a todos que estão aí nos assistindo, e espero que contribua muito para os senhores aí, para todos que estão nos assistindo, em termos dos coordenadores, tutores e as pessoas que estarão atuando no IAD em cada polo. Obrigado pela participação. Vamos agora convidar os nossos participantes e os nossos palestrantes, não é? Para compor a mesa. Gostaria que o professor Daniel Mil, por favor, o professor José Moran e a professora Marili, que será a nossa mediadora. Qualquer lugar. E nossas boas-vindas aos senhores e agradecimentos pela presença. Por favor, à vontade, professor.
O tema dessa mesa temática, que faz parte da Semana Pedagógica, que ela é institucionalizada pela reitoria, viabilizada pelo decanato acadêmico, é de a polidocência, a gestão na sala de aula online para a modalidade à distância, que pretende discutir os desafios do professor da modalidade à distância no uso de recursos tecnológicos e abertos a partir de uma concepção pedagógica de docência e de aprendizagem, que sejam transformadas para além da simples transposição da aula presencial. Questões como trabalho colaborativo, compartilhamento de conhecimento, gestão de aula e avaliação formativa são as centrais nesse processo. E aqui aproveito a oportunidade para fazer um breve resumo do currículo dos nossos palestrantes. Professor Daniel Mil é professor da Universidade Federal de São Carlos, onde trabalha como docente e gestor de educação à distância, doutor em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-doutorado pela Universidade Aberta de Portugal. É membro do programa de pós-graduação em educação e do programa de pós-graduação em ciência, tecnologia e sociedade. É líder do Grupo Horizonte, grupo de estudos e pesquisas sobre inovação em educação, tecnologias e linguagens. E, como pesquisador, tem realizado diversos estudos e publicações sobre educação e tecnologias. O professor José Manuel Moran Costas, graduado em Filosofia e doutor em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, foi professor de Novas Tecnologias na Universidade de São Paulo, é aposentado, professor, pesquisador, conferencista e orientador de projetos educacionais inovadores com metodologias ativas na modalidade presencial e à distância. A nossa professora mediadora é a professora Marili Moreira da Silva Vieira, doutora e mestre em Educação, Psicologia da Educação, é graduada em Pedagogia, com habilitação e orientação educacional e Administração Escolar. Faz parte do grupo de pesquisa profissionalizante docente, vinculado à Cátedra da Unesco, alocada na Fundação Carlos Chagas. É coordenadora do apoio pedagógico da Universidade Presbiteriana Mackenzie e atua na área de educação com ênfase na formação de professores e gestão pedagógica. Temos o professor Daniel Mil para iniciar e, na sequência, teremos o professor Moran com a mediação da professora Marili. Obrigado pela presença e participação. Como já falou a professora Esmeralda, o nosso tema é polidocência. Essa é uma preocupação que nós temos vivenciado nesse processo de construção de projetos pedagógicos nos últimos 2 anos e produção de material didático. E quando a gente começa essa produção, a gente se percebe trabalhando com uma equipe que envolve professor, envolve como autor de material, envolve designers instrucionais, designers de computação, de ambiente, envolve coordenação pedagógica de materiais, e essa equipe inteira preocupada com a aula que vai acontecer no processo virtual, a aula que o aluno vai vivenciar. Então, essa temática nos tem levantado algumas questões. O que é ser docente num ambiente virtual de aprendizagem, num ambiente à distância? Existe diferença entre ser um docente no presencial e ser um docente no virtual? A gente vai planejar, a gente vai acompanhar o processo pedagógico, a gente vai avaliar. Isso acontece no presencial, isso acontece no virtual. Qual é a diferença? Então, com essa preocupação, nós convidamos os nossos 2 palestrantes para nos provocarem um pouquinho mais no avanço dessas questões. Eu creio que conclusões a gente não chega tão rapidamente assim. Então, cada um deles, professor Daniel e professor Moran, cada um terá 40 minutos para fazer sua exposição. E, à medida que vocês estiverem escutando, eu não enxergo. À medida que vocês estiverem escutando, vocês façam suas perguntas, vocês receberão uma filipeta, né, levantem suas mãos, a Ana Lúcia passa o papel, vocês entreguem de volta para ela ou para a Jussara, que direcionará de volta aqui à mesa. Então, para a gente poder ter um
um espaço de debate organizado. Então, eu passo a palavra para o professor Daniel. Bom, eu queria agradecer primeiramente pelo convite, começou pela Ana Lúcia, mas também da Mareli, em nome de toda a organização do evento. Agradeço muito por estar aqui. É um prazer estar pela primeira vez aqui como um colega que, por acaso, leu algumas coisas a mais do que vocês, ou fez alguma coisa a mais do que alguns sobre o assunto, mas colegas de trabalho que aprendemos a cada diálogo, a cada encontro sobre uma temática específica. Então, obrigado. Eu já sabia em 2010 que estaria aqui falando sobre esse assunto, por isso coloquei a cor vermelha, a cor da Mackenzie aqui na capa, eu tinha certeza disso. Inclusive, por coincidência, também vim de vermelho, só homenagem à instituição e aos colegas nessa atividade aqui. Coincidência, estratégico. Bom, muito obrigado mesmo pelo convite, é um prazer estar aqui dialogando sobre uma temática que me interessa tanto. Completei agora em 2014, entre todas as funções da polidocência e algumas outras adicionais aí, 20 anos de trabalho com educação à distância. Então, é um assunto que gosto, não comecei ontem sobre o assunto, mas já fui secretário, já fui pedagogo, já projetista educacional ODI, professor, coordenador, todas as funções que possa imaginar na EAD, já tive que passar por lá. Estudante, então acabei tendo umas visões. Tá ruim? Pro outro. Agora melhorou. Só não vou conseguir enxergar vocês, mas tá bom. Então, depois de passar por esse processo de experiência em cada uma das funções, a gente acaba tendo certas certezas de que algumas coisas não funcionam, mas nunca receitas de como é que deve ser. Mas temos algumas certezas de algumas coisas que não funcionam. Então, meu objetivo hoje, eu até pretendia deixar apenas um título ali e só dialogar com vocês, já que é um assunto que acho que consigo falar sobre ele mais light. Mas eu quis trazer alguns elementos adicionais ali, até de pesquisas, para a gente para promover reflexões. Eu espero que seja possível esse diálogo com vocês a partir desses elementos que trarei por ali. Não sei se vou gastar mais do que 30 minutos, mas eu espero que, se ficar alguma pendência ao longo de toda a conversa, podem devolver em forma de pergunta, que a gente explora mais esse aspecto ou aquele aspecto, sem muita dificuldade. Antes de continuar, queria pedir desculpa, porque estou um pouco rouco, estou saindo de uma gripe, mas a rouquidão ainda não voltou, estou fazendo um tratamento. Só essa questão aí. Se tossir, não é exatamente por uma dificuldade. Bom, é possível apagar só essa faixa de luz aqui, que eu preparei um fundo claro, não sei se todo mundo... Não dá para apagar? Bom, espero que vocês consigam ler. Estou vendo que ali já não dá para ler o finalzinho. Aqui tem um subtítulo. Bom, então a minha ideia aqui então é essa. Olha, não sei se vocês vão conseguir ler, viu? Se não apagar, espero. Eu vou falando. Se não conseguirem ler, eu posso. Já deixei disponível, já falei com a Ana Lúcia que está disponível para vocês a apresentação. Então acho que não vai ter problema para o nosso diálogo. Então, a primeira coisa que eu queria dizer era que isso não é exatamente uma receita, o que vou dizer aqui. São elementos do que eu penso e de como tem que ser a docência na EAD, de como eu tenho feito nas várias experiências que eu tive a oportunidade de começar do zero ou participar ao longo de um processo já iniciado anteriormente. Então, a minha ideia é essa de ajudar com elementos a pensar a docência na EAD. Como a Mareli comentou agora há pouco, a educação à distância ela tem uma particularidade. No fundo, é a mesma coisa dar aula na educação à distância ou na educação presencial. Alguém tem que preparar as aulas, alguém tem que planejar e conceber os materiais didáticos, as disciplinas ou os conteúdos, como um professor presencial mesmo faz ao longo do semestre de trabalho. Alguém tem que acompanhar os alunos, tem que gerenciar a turma, tem que fazer o manejo da sala de aula. Alguém tem que acompanhar o estudante nas suas dúvidas e estudo dos materiais. Alguém tem que avaliar esse estudante, fechar a disciplina, lançar nota e tudo mais. Então, no fundo, a estrutura grosseira é a mesma. Mas como é que funciona na prática? Como é que pode um professor dar conta de trabalhar com 1.000 ou 2.000 ou 3.000 alunos, como alguns lugares por aí têm?
ou que sejam 200, como é normalmente se tem nas instituições públicas também, para não falar que essa é uma questão de financeira. Então, como cuidar de 500 alunos, como temos turmas, eu tenho turmas de 500 alunos por lá, de especialização. Então, só com a ajuda de uma outra figura. Aí começa a entrar uma primeira figura, obrigatória, porque um professor não daria uma boa aula para 500 alunos, então entra uma figura chamada tutor. O que é isso? Que diabo é isso, essa figura que recebeu essa denominação de tutor? Será que a melhor palavra, a melhor expressão para denominar essa figura seria tutor mesmo? E qual a diferença de tutor à distância para tutor virtual? Qual a diferença de tutor presencial para um tutor orientador acadêmico, como algumas instituições tomam? Então, temos aí uma pulverização de nomes para uma figura que vai executar uma tarefa que seria daquele docente único presencialmente, e na educação à distância ele muda de contexto. Então, era isso que eu queria começar a conversa com vocês. Trazer elementos para pensarmos o que eu faço como professor da educação presencial. Como eu posso configurar a mesma coisa na educação à distância? É possível que seja um único professor? Sim, é possível. Ou seja, é possível ter a unidocência, só que não é nem de longe possível nas condições brasileiras, geográficas, capitalistas, etc. e tal. É isso que vamos trabalhar aqui mais. Quando eu começo a dividir isso para um conjunto maior de pessoas, eu tenho que tomar alguns cuidados do ponto de vista bom, do ponto de vista da colaboração, de profissionais trocando experiências para ensinar melhor, e também do ponto de vista da fragmentação. Porque aquele que promove o planejamento e preparação do material didático, ou seja, o docente autor, como a Marili já comentou, nem sempre ele é o mesmo docente que vai avaliar o aluno. E se o material didático estiver errado, como é normal acontecer, quem é que vai corrigir? O tutor presencial, o tutor virtual, ele não necessariamente... Desculpas. O professor virtual não necessariamente é o mesmo profissional que concebeu o material, mas seria bom se fosse. Então, já entra aí um primeiro pré-requisito a julgar pela qualidade, se o professor que preparou o material didático pudesse auxiliar os tutores virtuais no acompanhamento do aluno, que é o que a gente chama de docente formador. Esse docente formador, se ele for o mesmo que preparou o material didático, mesmo que seja impresso, ele pode, ao longo do processo, voltar e refazer o material para uma segunda oferta. Isso pode parecer simples, mas, à medida que eu for explanando aqui, vocês vão perceber que faz uma diferença enorme. Isso é a forma como a instituição deve ou deveria conceber a docência na educação como um todo. Desde o comecinho, de como é, da dúvida, até ir compondo isso aos pouquinhos. Então, o primeiro passo seria verificar, é possível um só ensinar a unidocência na EAD? É possível, mas não posso ter mais que 50 alunos. Isso não é muito bem aceito pelo Brasil. Existe em Portugal, existe na UOC, na Espanha, existe, mesmo no Brasil, temos educação à distância com unidocência, só que não temos tutoria virtual. Portanto, não podemos ter mais que 40 ou 50 alunos. Isso do ponto de vista de quem paga pelo curso não é rentável, isso do ponto de vista do MEC, que é estatística, não é escalável, e por aí vai. Então, temos aí alguns condicionantes que nos fazem repensar o processo. Então, nas condições brasileiras, já temos de antemão que provavelmente seja impossibilitada a unidocência. Entra em jogo, então, a análise de como é que temos que pensar a polidocência. Uma primeira coisa que eu queria pensar com vocês é que eu comentei agora mesmo, é que ficou muito ruim com as luzes acesas, mas eu deveria ter perguntado para a Ana Lúcia como era o fundo. E, de acordo com o fundo, eu poderia pensar no fundo preto com as letras mais claras, mas eu acabei não tendo esse cuidado. Desculpas. Mas o que está dizendo aqui são aquelas etapas, olha só. O primeiro ali, o azul, está escrito concepção da disciplina. Todo professor da educação presencial ou alguma figura da polidocência na educação virtual tem que conceber a disciplina. Depois temos a gestão da turma. Toda disciplina tem que ter, todo professor tem que fazer gerenciamento, o manejo da turma. Todo professor tem que avaliar seus alunos para verificar se aprendeu realmente, com todos aqueles princípios lá de diagnóstico formativo e somativo, etc. E todo professor tem que gerenciar também a disciplina. Então, isso aqui, um passo inicial, um pré-requisito para a nossa análise, é dizer que é equivalente os afazeres. Os afazeres da docência virtual e presencial são basicamente os mesmos entre uma modalidade e outra.
O que muda, de fato, e muito, é a forma como fazer, como desenvolver e desenrolar cada um desses afazeres. Isso aqui me leva a uma preocupação de como é e quando é que entra uma figura ou outra em cena. Vamos imaginar uma espécie de teatro. Então, enquanto eu estou concebendo a disciplina, ninguém nem fala em tutoria virtual, por exemplo. Porque, geralmente, esse tutor virtual não ajuda a conceber a disciplina. Quando eu estou pensando na disciplina, com quantas horas aulas vão ser, como é que eu vou organizar o trabalho desses tutores, quantas horas por dia o aluno vai ao polo, ou por semana, quanto tempo ele vai ter que estudar por dia, tudo isso é concebido antes de algumas figuras importantíssimas. Do meu ponto de vista, a tutoria virtual é a principal figura docente da EAD, é a principal figura que vai acompanhar, de fato, o aluno, é ele que dá conta, ele que sabe se um aluno vai bem ou não vai bem. Geralmente, o professor da disciplina ele está ali muito à distância, porque ele não dá conta de acompanhar muito perto a parte do detalhe da sua disciplina. Então, isso é importante que a gente entenda que, ao longo da preparação de uma disciplina e oferta, aqui tem o planejamento e aqui tem a oferta da disciplina, as figuras mudam. Se no planejamento nós temos aí o professor formador, o professor autor, juntando com geralmente tem um coordenador do curso, mais alguns especialistas, a exemplo do projetista educacional, ou como alguns chamam de design instrucional, ou desenhista pedagógico, os nomes variam, mas o que interessa é aquela pessoa que não é docente. Na polidocência, consideramos os editores de ambientes virtuais, como a Marili comentou aqui, consideramos o docente, o profissional DI, ou projetista educacional, consideramos algumas outras figuras que interferem positivamente ou negativamente para a qualidade da docência, mas não são docentes necessariamente. Então, quando a gente fala em polidocência, a própria definição do termo, que é a segunda coisa que eu vou falar para vocês aqui, ela pressupõe que a polidocência, que a docência, ela tem melhor ou pior qualidade de acordo com o bom desempenho dos profissionais. Só para dar um exemplo simples. Se um editor de Moodle quiser que a disciplina do professor seja um fiasco, ele vai fazer isso muito facilmente. Basta ele não deixar certas coisas acontecerem. Então, se tiver... ele não é um docente, esse editor de Moodle, que é um técnico de informática, geralmente, ou um especialista em linguagens qualquer, que vai ajudar o professor a traduzir, não exatamente na perspectiva pedagógica, que é do projetista educacional, mas na perspectiva técnica, traduzir o que ele quer para um ambiente virtual de aprendizagem, muitas vezes ele pode facilitar ou dificultar a vida do professor de acordo com a concepção. Ou seja, quando vamos analisar a docência na EAD, particularmente a polidocência, nós temos que considerar que um conjunto de figuras, de profissionais, eles vão interferir na qualidade do meu trabalho como docente, mesmo não sendo docente. Portanto, nós temos que considerar a constituição de uma boa equipe multidisciplinar, que envolve esses profissionais aí, para que eu possa realizar uma boa disciplina na EAD. Isso concentra desde o planejamento e é reforçado aqui na oferta. Nesta figura aqui, eu estou querendo... eu quis deixar essa tela aqui logo no comecinho, para a gente poder entender que, de acordo com a época, uma figura entra em cena ou sai de cena. Lá no finalzinho, por exemplo, o tutor presencial e o virtual estão muito mais na ativa do que o docente-autor. Então, de vez em quando, temos docente-autor mais docente-tutor, de vez em quando, docente-formador mais docente-tutor, de vez em quando é mais o presencial na aplicação de uma prova, por exemplo, o virtual não. Então, de acordo com a ocasião, temos profissionais diferentes ao longo da duração de uma disciplina, concepção até entrega das notas no sistema acadêmico e tudo mais. E, às vezes, envolve um conjunto muito grande de pessoas. Em algumas fases, nós temos aí coisa de 30 pessoas envolvidas num processo simples que o professor faria sozinho no presencial. Isso faz com que a gente pense melhor como compor a equipe e o perfil de cada um dos profissionais. Então, quando a gente pensa nessa organização, a gente precisa pensar que a figura que está no centro aqui, que é a configuração da docência, ela pode mudar. Por exemplo, uma configuração que vai da unidocência até uma polidocência com, sei lá, 5 pessoas envolvidas, por exemplo, que é uma média plausível e comum, passou de 100 pessoas, não tem como ser menos do que 5 pessoas envolvidas na docência, nós temos que começar a pensar, quando é essa polidocência, nas configurações possíveis. Então, temos que nos preocupar com a formação desses profissionais que vão aparecer por ali, na prática pedagógica desse
desse docente que está ali no dia a dia do seu trabalho, e além de outras perspectivas. Estou só aqui dizendo que a noção de polidocência vai ser chave para a gente analisar, por exemplo, a formação desses profissionais. Só para dar um exemplo. O profissional docente, autor, ele deve e precisa ter a mesma formação do que um profissional docente, tutor presencial? Não, nem de longe. A parte materna da docência presencial, aquela parte mais de acompanhar o aluno, de se preocupar, de tomar as dores do aluno muitas vezes, o docente autor nem sabe disso. Isso fica para o docente tutor presencial e, de vez em quando, para o tutor virtual ou o professor formador. Mas, geralmente, é o tutor presencial. Tirar dúvidas, o docente autor não está nem aí, não é da alçada dele. Mas, quando vai conceber o material didático, por exemplo, que vai prever quem é o perfil do aluno, prever as dificuldades do aluno no seu material, quem vai fazer isso, a formação que esse profissional deve ter é do docente autor, no máximo do docente formador. E por aí vai. Então, esses nomes todos, eu vou desenhar, tem um desenho onde essas figuras se relacionam aqui, eu estou dizendo que a noção de polidocência é para explicar tudo isso. Então, eu queria dizer isso para conceituar o que a gente entende como polidocência. Quando falamos em polidocência, o que estamos dizendo é que a docência na EAD ela é coletiva para a colaboração e também para a fragmentação, para análises trabalhistas ou para análise de melhor qualidade didática, e por aí vai. Então, é uma categoria explicativa da coisa, da docência. Polidocência não é a docência em si, é uma matriz taxonômica, uma categoria de análise para entender como é que a docência poderia ser ou deveria ser, ou como é que na instituição A, B ou C ou D, de acordo com o seu modelo pedagógico, eu posso pensar uma melhor proposta de docência. Para não parecer que é estranho ter que pensar em modelos diferentes, só para ter uma noção, eu fiz um estudo no pós-doutorado com 56 das 100 universidades participantes da UAB, nós temos praticamente 50 modelos diferentes em 56 universidades participantes da UAB, que, por princípio, o MEC tem o mesmo modelo para todas elas. Então, temos universidades que não têm tutoria presencial, temos universidades que não têm tutoria virtual, universidades que tutor presencial dá aula, outras universidades que é proibido aula de qualquer uma das figuras. Então, o modelo que vamos configurar, por exemplo, numa instituição como a Mackenzie, provavelmente vocês estão montando o modelo seus, mas não custa nada dar uma olhadinha de como é que as outras erraram para poder fazerem melhor. Essa é uma dica que poderia enriquecer a proposta de configuração de uma docência que fosse boa para essa realidade dessa instituição. Então, quando a gente pega essa noção de polidocência, o que está em jogo é a ação que o docente vai ter quando ele vai participar de uma docência, que pode tender para uma fragmentação, uma ação mais fragmentada, ou pode tender para uma colaboração, uma ação mais colaborativa. A riqueza que é essa colaboração é inimaginável quando a gente não está dentro do processo. Eu imagino que uma boa parte de vocês já tem experiência com docência na EAD. Para quem tem, deve ter noção de como é. E, quando não temos, a gente, ao chegar lá, percebemos que podemos ter uma exploração muito maior dessa colaboração para enriquecer o processo de ensino-aprendizagem. Vou dar só 2 exemplos de como poderia ser mais ou menos colaborativo ou mais um aspecto positivo ou negativo dessa polidocência. Temos aqui, é uma pena que não está dando para ler, eu caprichei bastante para desenhar meus organogramas, mas espero que vocês consigam depois acesso ao PDF, que está mais de pertinho para vocês verem aí. Então, nós temos aqui um conjunto de profissionais que normalmente compõem a EAD em qualquer lugar do mundo. Pode ser que um entre ou saia, pode ser que tenha um a mais ou a menos, mas geralmente nós temos alguém que concebeu o material didático, o que a gente chama de docente-autor, ou é normal ouvir por aí docente conteudista, que não gosto muito da expressão, mas é normal essa nomenclatura. Temos o docente formador, que é aquele que vai pegar esse material e vai gerenciar, vai coordenar um grupo de tutores e acompanhar os alunos nesse processo. Geralmente é um especialista naquele conteúdo ainda. Temos aqui 2 figuras, que é o docente-tutor virtual e o docente-tutor presencial, que tem instituição que ele é especialista no conteúdo ainda, e tem instituição que ele é um generalista, um aluno que um tutor que é formado em
pedagogia, por exemplo, ou história, ou em biologia, ele vai atender alunos na disciplina de biologia, de introdução à filosofia, introdução à história da educação e tudo mais. Então, já começa a haver um problema aí de concepção. Será que eu daria conta de ensinar, de acompanhar um aluno no conteúdo A, B, C ou D? Mas é só para dizer que varia de instituição para instituição, se esse tutor virtual e presencial, se eles são especialistas no conteúdo ou não. Uma boa maioria das universidades são, mas nem sempre dá, porque encarece bastante se ele é especialista no conteúdo para a instituição ou para o governo, tanto faz se é público ou privado. Temos aqui uma equipe multidisciplinar, com destaque para duas figuras. A nossa equipe multidisciplinar na UFSCar, nós temos em torno de 120 pessoas nessa equipe toda. 120 pessoas, nós destacamos uma equipe aí de mais ou menos uns 15, que eram 8, agora são só 5, porque nós, a pedido por orientação do governo, tivemos que retirar 3, projetistas educacionais. Essas figuras são essenciais para o bom andamento da proposta pedagógica. E essas figuras, que algumas pessoas chamam de DI, de design instrucionais, elas afetam diretamente e ajudam muito o professor, no mínimo, a aprender como é que se ensina. Também na educação presencial. Acho que não existe, não tenho dados para comprovar isso, mas na UFSCar eu tenho dados para comprovar que na UFSCar é assim. Todos os professores, e todos mesmo, 100% dos nossos professores, alteraram para melhor a sua prática pedagógica presencial depois que passaram mais de um semestre na educação à distância. Todos verbalizam isso para todo lado, porque quando estiveram por lá, logo de cara tem uma assessoria especializada aqui em como é que se ensina e como é que se pensa material didático. A primeira pergunta que um DI, acho que é por isso que não falam projetista educacional, o DI fica mais fácil de falar. A primeira pergunta que um DI faz para o professor quando ele vai começar a sua disciplina daqui a um ano é: em que a sua disciplina vai ajudar na formação do egresso desse curso? Me diga aí que competência que a disciplina vai formar. Aí o professor, vixe, eu tenho que pensar nisso. E aí já vai ele pegar o objetivo da disciplina, pensar na ementa, ver se ele está realmente... Porque existe, quando um curso é ofertado, colocado na praça por aí, seja ele público ou privado, nós temos um convite para um cidadão que vai entrar naquela instituição e vai sair profissional em engenharia civil, por exemplo. Então, a minha disciplina, seja ela, sei lá, estruturas metálicas de um curso de engenharia civil, ela tem que servir um dia para aquele aluno para alguma coisa. Então, o professor, quando ele vai começar a planejar seu material didático, ele tem que saber para que essa disciplina vai colaborar no conjunto do perfil daquele egresso. E é nisso que essa profissional aqui dá uma consultoria gratuita do ponto de vista do professor, para que esse professor possa repensar a sua disciplina, e certamente, no nosso caso lá, 180 professores responderam a essa pesquisa, todos eles disseram que não dão aula mais como davam há 5 anos atrás, antes da UAB, na UFSCar. Isso para nós é um dado importantíssimo, porque nós conseguimos um poder junto à reitoria para poder fazer certas coisas que antes eram mais presas. Ou seja, estamos formando o quadro de profissionais indiretamente e automaticamente ajudando a instituição a formar melhores profissionais na EAD ou presencial. Marili, quando faltar uns 5 ou 10 minutinhos, você me avisa, só para eu poder concluir a ideia? O professor tem mania de falar demais, mesmo quando está rouco, né? Então, não, brincadeira. Ok, eu acho que dará tranquilamente, mas eu não gosto de deixar um restinho para o final. Então, eu prefiro acelerar, como bom nordestino que sou. Eu sou mineiro, mas tenho um pezinho no Nordeste. A fala é meio que acelerada. Os meus alunos, depois de um meio semestre de aula, eles falam assim: professor, lá vem um quebra-mola, desacelera. Porque tem a angústia de querer chegar a concluir. Mas, enfim, então eu destaquei 2 profissionais aqui do que a gente chama de equipe multidisciplinar, que é essa equipe de bastidores importantíssima. A equipe de audiovisual, por exemplo, ela é essencial para preparar bons vídeos. Desde uma coisa mais que o professor geralmente não gosta, de ter que, às vezes, maquiar, que ficar nessa direção, olhar para a câmera, não olhar para a câmera, não mexer dessa forma, não cutucar o nariz. Desde essa coisa toda até a hora que o
o professor vai editar e não gostei, vamos lá ver se muda isso, não muda aquilo. Eu tive um erro de língua portuguesa aqui, vamos regravar aquele trechinho da voz para cobrir isso aqui. Então, é uma equipe importantíssima para que o material, ao final, tenha boa qualidade. O que implica aqui na análise da polidocência é que esse grupo aqui, seja ele com 2, 3, 10, ou 30 ou 100 pessoas, que é a média que a gente tem aí, são de 25 pessoas, públicas ou privadas, mas que é um grupo que vai cuidar de material didático impresso, ou escrito, ou audiovisual, ou mesmo que para o virtual, vídeos para o virtual, ou ambiente virtual de aprendizagem, ou das várias mídias, que o MEC exige que tenhamos no mínimo 3, mas nós podemos ter 8 ou 10. No nosso caso, na UFSCar, nós temos 8 opções para o professor escolha 3, desde que ele use 2, que o MEC exige, que é o ambiente virtual de aprendizagem e o material escrito, no nosso caso lá. Agora, nós conseguimos convencer o governo a retirar o impresso, escrito, mas através de e-book e não mais com material impresso. É escrito, mas não é impresso. Uma confusão que a legislação faz da diferença da mídia impressa para o texto mais imagem, que é característica do impresso. Deu trabalho para convencer, levamos 5 anos para convencer de que a mídia em tablet, por exemplo, em e-book é muito mais barata e até mais rica do que o papel. Mas eu não discordo que tenha que ter o papel para metade dos nossos alunos ainda, porque a cultura não muda do dia para o outro. Bom, então é isso. Esse conjunto de profissionais aqui é o conjunto de profissionais que, em teoria, compõe a docência, que seria para uma única pessoa na educação presencial. Destacando, são todos docentes? Não. Particularmente o docente, o projetista educacional e a equipe multidisciplinar, com destaque para o editor de ambiente virtual de aprendizagem, que é quem mais interfere negativamente na qualidade do trabalho do docente, esse grupo aqui é quem compõe basicamente a docência na EAD. Por ser um grupo de pessoas, que varia aí de 5 a dúzias de pessoas, e demos esse nome de polidocência, com destaque de que polidocência não é exatamente a coisa em si. É uma forma de ver a coisa, de configurar a coisa. Com a noção de polidocência, eu consigo explicar o que é a docência de qualquer programa de educação à distância. É mais essa tentativa que tivemos lá de explicar. E a polidocência, como diz agora há pouco, pode ser um processo de colaboração, onde eu disse que ia dar 2 exemplos. Não sei se todo mundo sabe, mas a docência na EAD, pela UAB, das federais, é paga com bolsa. Uma pochetezinha de R$1.000 e poucos para um professor oferecer uma disciplina ao longo de 6 meses. Só, no máximo, 3 bolsas com esse valor. E o tutor virtual recebe uma pochete menor ainda, uma bolsa menor ainda, no valor de R$ 765 para acompanhar um grupo de 25 a 30 alunos. Então, é uma merreca de dinheiro para ele fazer um processo de trabalho bem interessante aí. Pô, o que tem de colaboração nisso aí? Alguns professores aí, não chega a uma dúzia dos nossos 180 professores da EAD, uma dúzia de professores da instituição, pegou sua bolsa, somou com as bolsas de todos os seus tutores e convidou os tutores a fazer a disciplina juntos. Eu achei a experiência riquíssima, porque eram 12 pessoas, era um docente formador, mais 11 docentes tutores virtuais, e sentados, só 3 tutores presenciais quiseram se deslocar da cidade lá longe para vir ajudar a conceber a disciplina, mas o resultado, do ponto de vista da colaboração aqui, foi riquíssimo. Sem palavras para descrever a riqueza que era, pelo bem ou pelo mal, essa colaboração. Do professor achar que ele tinha certeza de como era a disciplina, um tutor traz uma ideia completamente diferente, que já era doutor ou pós-doutor, e tem que mudar. Como assim um professor doutor tem que mudar uma coisa que ele tinha certeza de que ele já ensinava dessa forma há 10, 15 ou 30 anos? Então, foi super interessante esse processo, desse exemplo que eu disse. Não foi um professor só, foi assim uns 12. O que eu achei legal é que até o dinheiro ele resolveu ceder, misturar todo mundo e dividir em partes iguais com os tutores. Então, as videoaulas dessa professora que começou esse movimento lá, é uma videoaula bem dinâmica. Ao invés de ser um professor dando palestra com um projetor multimídia, são 4 câmeras filmando em ângulos diferentes as 8 a 12 pessoas dialogando sobre aquele assunto, debatendo, e chamando o aluno para a conversa daquela videoaula. Nós temos aí umas 5 a 10 formas de fazer videoaula diferente. Essa é a diferente que eu não conhecia até acabar meu doutorado. As outras são mais tradicionais, que é um professor dando aula, a mão dele ensinando o cálculo por lá, tem de tudo. Mas essa coletiva foi bem diferente. E a riqueza da colaboração essencial também nesse processo. Por outro lado, tem um processo mais complexo aí, que é a questão da fragmentação.
Só para dar um exemplo, nós temos lá casos de professores que nunca viram professor, tutores virtuais que nunca viram professor, mesmo sendo um professor formador que deveria encontrar com esse professor semanalmente. Como é que fica a qualidade? Quando ele tem dúvida, ele vai perguntar para quem? E se ele não fosse um tutor especialista que conhece aquele conteúdo? E se ele ensinar para o aluno uma forma diferente do que o professor gostaria que ensinasse? Para dar um exemplo desse conflito, dessa tensão que existe entre tutor e professor formador, nós tivemos uma disciplina lá, tive que mediar um processo jurídico que teve na instituição, porque o tutor ensinou de uma forma correta para o aluno, só que o dono da disciplina era de uma disciplina de psicologia da educação, e o tutor era pós-doutor naquele assunto, se não me engano, o foco lá era da psicanálise, o professor nem psicanalista não era, e o conteúdo era aquele, e o professor ensinou de uma forma que o tutor julgou incorreta. E nos provava que estava errado, por A mais B, e aí entrou a complicação. Porque a disciplina, a autonomia é do professor. Mas o tutor não tem autonomia? Depende da instituição. No nosso caso, lá nessa ocasião, colocamos em xeque o que era a autonomia do docente-tutor. E por aí vai. Tem um conjunto de coisas para se pensar aí, é só um exemplo para pensarmos, polidocência na EAD envolve mais gente, portanto, não é da forma como eu quero. Para dar uma noção da gravidade da necessidade de pensar a polidocência na EAD, é que eu não posso, nem de longe, pensar hoje a aula que eu vou dar amanhã, como normalmente eu faço na educação presencial. Para bater esse papo com vocês aqui, eu preparei essa apresentação menos de uma semana atrás. Isso significa que na EAD eu poderia fazer igual? Nem de longe. Primeiro que os tutores têm que ter no mínimo 15 dias para estudar aquele conteúdo, logo de cara. Então eu tenho que preparar a minha primeira aula e a última com no mínimo 15 dias de antecedência. No nosso caso lá, nós percebemos que nenhum professor conseguiu fazer com menos de 4 meses. Então, nós estabelecemos logo de cara, por princípio, 1 ano de antecedência da primeira disciplina, da primeira aula dele, e, no pior das hipóteses, com todas as complicações, a disciplina é suspensa se não tiver concluído com, no mínimo, 6 meses de iniciar o curso. Porque tem um conjunto de coisas, como reproduzir a parte gráfica, como um tantão de coisas que tem que fazer depois que conclui o planejamento, que é um dos aspectos da polidocência que é preciso pensar. Eu vou mostrar para vocês aqui 4 configurações da docência que está num livro branco que eu publiquei em 2012, que é resultado daquela pesquisa que falei. Eu peguei 56 modelos de... Aqui uma eu retirei fora. Modelos de EAD da UAB, das públicas. Tentei verificar como é que a docência acontecia naquelas instituições. E acabei identificando 4 grupos deles. Tem um grupo que temos aqui. Vou passar rapidamente para poder conseguir concluir o raciocínio. O docente-autor, que prepara material didático. O docente-autor, esse risquinho aqui é pontilhado, viu, gente? Esse docente-autor, que pode ser ou não o docente formador, que acompanha um grupo de docentes tutores virtuais e um grupo de tutores docentes presenciais. Esses 3 aqui, formador, tutor virtual e tutor presencial, é quem faz o acompanhamento do estudante. Esse grupo de profissionais aqui, quando ele é o mesmo docente, apesar de eu ter agrupado instituições que não é o mesmo profissional aqui, está apontilhado exatamente por isso. Algumas instituições, eles são o mesmo ou não. Então, qual outra forma que poderia ser, além dessa forma de organização aqui? Temos uma outra organização em que temos um docente formador, sem tutores, e o docente autor, que geralmente é o mesmo. Um preparou o material didático e o mesmo acompanha os alunos. Nenhuma graduação do país, nenhuma das públicas, tem esse modelo. Porque nenhuma graduação do país pode ter menos do que 150 alunos por semestre. Portanto, não tem como ele atender sozinho. Portanto, esse modelo aqui só é possível para especializações ou aperfeiçoamento nos modelos das UABs públicas. Temos um outro modelo, que é o docente-autor, que prepara material didático, e um docente-tutor virtual, que nunca viu e nem verá, provavelmente, como na condição de professor que organizou o material didático, ele vai acompanhar os alunos e seja o que Deus quiser. Se o material didático estiver ruim, um problema que acontece geralmente aqui, o material didático que os nossos professores preparavam no primeiro semestre, lá em 2007 e 2008, a editora parou de publicar pela editora, todos os nossos materiais didáticos impressos são publicados posteriormente pela editora. Só que ela proibiu a publicação de qualquer material que não tenha sido ofertado por, no mínimo, 3 vezes para os alunos. Porque o professor autor, ele teve a oportunidade de verificar se o material, colocou à prova uma vez,
quase todos têm algum erro, algum problemas, inclusive de plágio. Voltamos para a reedição do professor autor. Ele modificou aquilo de acordo com as dúvidas que os tutores traziam, a avaliação que o tutor e aluno faziam do material. Ele melhorava, e só na terceira oferta é que a editora aceitava imprimir o ISBN e colocar na praça para comercialização. Isso é uma forma, um indício da importância que tem o docente-autor ajudar ou acompanhar, mesmo que de longe, a formação dos estudantes. A polidocência, em algumas instituições, que é o que eu chamei de tipo D, o docente formador existe, mas ele não é o docente-autor, e juntamente com um grupo de tutores virtuais, ele acompanha esses alunos aí no processo de formação com aquele material didático que o primeiro elaborou. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, o que importa para a gente aqui na nossa conversa, é que esse é o modelo mais bem aceito em todas as OABs do Brasil, e que também nas instituições privadas, e que nós precisamos de ter o docente-autor, preferencialmente, e eu tenho uns 10 argumentos muito fortes para que esse docente-autor, esse que eu dei da editora é um deles, é um dos principais, que ele tenha a oportunidade de ver qual foi o impacto que esse material teve para ele poder reformular esse material, mesmo que seja assim um acompanhamento de longe, é importantíssimo. Então, esse modelo é um modelo muito bem aceito, podemos votar nele, caso alguém queira explorar um pouco mais essa discussão aí. Isso aqui é o que a gente chama de configuração de docência. O que era para um professor só, eu tentei categorizar nesses blocos aí, segundo a literatura e os dados que levantei nas 56 universidades. Partindo daí, a gente tem uma noção, temos que começar a pensar o que o professor faz. O professor geralmente planeja a disciplina e ele faz uma interação com alunos e tutores, mesmo que de longe, e temos um conjunto de afazeres que são típicos do que a tutoria faz, que envolve desde o estudo dos conteúdos e acompanhamento dos alunos, até a interação direta com esses alunos e com o professor, e a correção, o feedback de atividades, etc., juntamente com o professor. Então, temos aqui um motivo que nos torna, motivos que são nos apresentados como desafios de como podemos pensar uma melhor configuração para a docência. Primeira questão que eu tenho para apresentar. O professor que planeja o material didático, ele deveria ser o mesmo professor que vai acompanhar os alunos. Porque se ele é professor nas duas etapas, automaticamente melhora. Temos dados que comprovam isso. Relações na polidocência geram tensões e aprendizagem. Temos que saber lidar muito bem com isso. Portanto, um problema que provavelmente, se vocês tiverem EAD aqui, vocês não enfrentam como nós. Nós não podemos convidar um bom especialista naquele assunto para trabalhar conosco como tutoria. Eu, como professor, tenho que passar por um edital, ver gente do país todo concorrendo. É tutor virtual, então ele mora lá no Piauí, ou lá em BH, ou lá no Rio de Janeiro, para trabalhar comigo. Se eu não souber trabalhar em equipe, mesmo à distância, vai ser um pouco complicado. Então, é importante, isso aqui é importante, essas tensões aqui são frequentes, nós temos que mediar mensalmente lá situações bem delicadas, e é importante. Mas também, pelo bem, a aprendizagem enriquece muito quando é um grupo de pessoas em termos de polidocência. A docência virtual, ela pode existir unidocência e pode existir polidocência, na EAD como no presencial, mas depende quantos alunos conseguimos atender aí. Já está fechando, viu? Temos aqui a questão das figuras temporárias. Isso aqui incomoda muito, saber que o projetista educacional, por exemplo, ele existe nas universidades, não é como um profissional definitivo. A ideia é que ele ficasse por um período de 3 anos, e após 3 anos, todos os professores teriam sido formados, já saberiam fazer, e aí já iriam fazer sozinho. A ideia é ótima, mas na prática não aconteceu. Estamos já no 8º ano de EAD na UFSCar, de graduações à distância na UFSCar, com cursos bem diferentes, como tecnologia em produção sucroalcooleira, ou música à distância, ou engenharia ambiental à distância. Então, são cursos bem diferentes, e passaram-se os 8 anos, e os professores ainda não dão conta de trabalhar sem essas figuras. Existe uma certa dependência com essas figuras que, em algumas legislações, são tratadas como temporárias.
peremptórias. Temos também as condições de trabalho, que muitas vezes não são muito adequadas, particularmente nas federais. Flexibilidade pedagógica, que é essencial. Se alguém tiver interesse em entender o que é flexibilidade pedagógica, perguntem que isso aqui dá pano para manga na EAD. A ideia tem um gráficozinho aqui para mostrar. E também o que nós temos chamado de TPEC na literatura, que vou explorar um pouco mais para vocês aqui, mesmo que de forma en passant, e vocês podem, de acordo com o interesse, nos focos de interesse de cada um, façam pergunta que a gente explora um pouco mais. Palestra é sempre esse desafio, é falar um montão de coisa em pouco tempo, então a gente tem que eleger o que dá para falar de forma mais rica. Como eu tive, eu como equipe, viu, gente? Apesar de eu estar como coordenador da UAB e compor a equipe de 8 coordenadores, nós somos um grupo que faz isso por lá. 5? Ok. Nós tivemos que bolar uma estratégia de como fazer as coisas acontecerem melhor por lá. E a forma que mais funcionou, de umas 5 ou 6 tentativas, foi essa. Tentamos sedução, conscientização. Pode ser que tudo tenha sedução no sentido de convencer o professor de que era gostoso, de que era legal, mesmo sem ganhar rios de dinheiro. Tentamos de tudo, mas o que funcionou foi fazer pesquisas e mostrar para os professores e para a reitoria que aquele caminho era o melhor. Foi daí que começou a ideia de querer perguntar para os professores como é que ia a educação presencial, depois de passar pela EAD. E aí foi quando nós começamos a ganhar apoio da reitoria e das pró-reitorias envolvidas para a gente poder tomar certas decisões por lá. Inclusive decisões de convidar certos professores a sair, já que ele não queria, estava interessado mais na bolsa. Então, não quer avaliar como nós queremos, por exemplo. O professor que queria apresentar apenas uma prova não era avaliação, é uma prova mesmo. Uma prova valendo 100 pontos para química. Não é nem de longe bem aceito na educação presencial, muito menos na EAD. Então, nós tivemos o poder, recebemos a autonomia, juntamente com a reitoria, de convidar essas pessoas a saírem até que elas quisessem se adequar ao processo e voltariam em outras condições. E voltaram. Felizmente, depois de 1 ou 2 anos, voltavam, que perceberam que tinha outros benefícios. Então, eu coloquei esse quadro para dizer que nós acabamos usando como estratégia, como inteligência estratégica, fazer pesquisa e provar com dados de que certas decisões são importantes. Aí vieram pesquisa que envolve gestão estratégica, que envolve docência, estudantes, evasão, de tudo que vocês possam imaginar, todas as frentes, nós temos algum interesse. Temos o grupo, inclusive o nosso grupo de pesquisa, que é o Grupo Horizonte, que vem fazendo pesquisa com dados nossos ou de qualquer outras UABs do país, para a gente tentar comprovar e tirar certas conclusões. Vou dar exemplos bem rapidamente de pesquisas que a gente tem feito por lá. Por exemplo, uma pesquisa sobre virtualização do ensino, que é o que eu disse para vocês. O que é educação à distância? É educação presencial virtualizada. Mas qual o nível de virtualização do processo? É um processo de virtualização que vai de 0 virtual, educação presencial tradicional, daquela mais seminário, com o endosso do meu colega aqui de mesa, que entende bem da educação mais tradicional, jesuítica e tudo mais. Não é? Você não fez seminário? Não? Ok. É que é uma educação que no começo ela é mais tradicional do ponto de vista de não virtualizar. O processo de virtualização aqui, ele caminha em direção A a C, que é a educação offline, o material didático offline, até o material didático completamente online. Tem que ver aí o que a legislação permite de totalizar aqui o online. Então, esse processo de virtualização é o que a gente vive quando tomamos a iniciativa de implementar uma aula virtual num conjunto de 30 aulas que eu teria, de 16 aulas que eu teria num semestre. Então, esse processo aqui, que é o que a gente chama de virtualização do processo, a flexibilidade pedagógica, ele envolve um conjunto de aspectos em termos de conteúdos, de tornar online, tornar virtual o material didático e tornar virtual também a espacialização geográfica dos materiais, dos conteúdos, das relações ensino-aprendizagem. Então, se for possível, a gente pode explorar isso melhor numa próxima conversa, de acordo com as perguntas, que vai do linear até o totalmente flexível, de formação que passa pela tradição do presencial, até uma formação mais inovadora do que temos ultimamente, que é totalmente virtual. Pela legislação, não podemos sair muito do meio aqui ainda, viu? Mas o que acontece na literatura, tem autores que
fundamentam essas coisas que estamos dizendo aqui, podemos discutir depois. A questão da composição do ambiente virtual, não vou poder entrar em detalhe pelo tempo que acabou, podemos voltar. Temos questões, aqui a composição de como é que deveria ser o ambiente virtual, antes da internet, antes do audiovisual e por aí vai, podemos explorar isso melhor depois. E estudos bibliométricos que temos feito por lá, que é quantificar a importância das produções em teses, artigos e tudo mais, com a tendência que são as publicações a respeito, em termos de docência, em termos de EAD, em termos de estruturas pedagógicas, de ambientes virtuais, quais são os autores mais citados na área e por aí vai. Então, temos aqui quais são as palavras-chave mais citadas nas teses de educação como um todo e por aí vai. Temos aqui as mesmas teses, são os temas mais pesquisados em teses envolvendo a EAD. Temos também a questão de base do conhecimento. Temos a nossa colega Graça Mizukami, que ela está nessa instituição também. Ela é uma das nossas colegas que mais pesquisavam conosco na nossa linha de pesquisa do programa de pós-graduação em educação, voltado para essa base do conhecimento. Então, tem uma ideia de o que é que um professor tem que saber e como é que ele tem que ensinar aquele conhecimento para os alunos. Podemos explorar isso aqui. Essa interseção aqui entre um e outro é o que a gente chama de conhecimento pedagógico de conteúdo, que é aquela capacidade que o professor tem de ensinar pedagogicamente de forma didática para uma pessoa um conteúdo mesmo complexo. Tem uma coisa chamada CPEC, que é a inclusão naquela mesma análise do Schumann, que a Graça Mizukami popularizou pelo Brasil, que é colocar a necessidade de conhecimentos tecnológicos envolvendo a docência também. E surgiu essa nova interseção dos três aqui, que é o conhecimento tecnológico pedagógico de conteúdo, que esse autor americano, com alguns canadenses e europeus, deram esse nome de CPEC. Nós estamos explorando isso mais recentemente lá na instituição. Isso aqui também está no nosso PDF que eu vou deixar para vocês, aqui no PPT. Temos pesquisas sobre os diversos elementos da EAD, envolvendo a docência, a gestão, a aprendizagem e tudo mais. E essa noção, discussão sobre docência e particularmente sobre a polidocência, estão publicadas, né, nesse livro que mostrei para vocês aqui. Convido a Ana Lúcia a decidir uma forma, ou a Marili, de como sortear para vocês esse livro aqui. Eu trouxe só 2 de cada um dos livros que tenho, que estão lá, estão naquela livraria que está no prédio aqui ao lado, caso alguém queira adquirir. Era isso que eu tinha que apresentar para vocês, e quando eu falei agora há pouco, deixei 2 de cada um desses livros lá. Esse aqui é um lançamento agora de 4 meses atrás, e esses outros aqui tem lá também na livraria. Se quiserem discutir sobre algum assunto desse aqui, estou comentando do livro, não é para comprar, não comprem só por comprar, só se tiverem interesse mesmo na temática. Eu destaquei aqueles 2 aqui, só para dizer que esses 2 é que tem um foco mais particular em docência na EAD, com foco mais particular na polidocência, ou mesmo nas complexidades. Esse aqui faz uma análise crítica, quais são os problemas que tem para a docência virtual. Esse aqui é mais a noção de polidocência, o que é conceituar e tudo mais a polidocência. Era isso, sei que tem bem mais coisa para falar a respeito, e sei que vocês esperavam algumas outras frentes, mas de acordo com as perguntas eu posso explorar algum outro elemento adicional que não tenha tido a felicidade de colocar aqui para discutir com vocês. Obrigado. Obrigada, professor. Nós vamos rapidamente, então, passar a palavra para o professor Moran. E creio que nós poderemos aprofundar algumas questões com eles no debate em seguida. Tá? São muitos assuntos. Então, cada um deles, eu acho que dá uma palestra ou uma mesa sozinho. Mas esse é o nosso desafio, né? Aprender. Bom, boa tarde a todos. É bom voltar ao Mackenzie, que sempre, para mim, é um prazer. Eu tenho uma encomenda do professor Ubirajara, que ele não pode estar aqui, que participaria dessa mesa, e ele está com a mãe doente, teve que ir no hospital. Então, mas ele foi lá me buscar e depois aqui foi para o hospital. Mas, enfim, eu agradeço também o convite dele, enfim, de toda a equipe de vocês do EAD. E é um tema, e depois estar aqui com o Daniel, onde em alguns momentos já coincidimos, e eu achei, assim, conhecendo um pouco as questões que o Daniel trabalha, e com
com muita pertinência, porque ele está há muito tempo e, como você falou, em vários cargos, em várias situações. Eu então tentei fazer a ponte entre toda esta visão de polidocência dentro de uma instituição pública que tenta avançar e que tem pesquisa junto, então eu respeito esse trabalho, e me coloquei também ao lado de uma parte de vocês que está começando um projeto de EAD numa instituição confessional, que seguindo um modelo que é bastante conhecido no Brasil, que é um modelo híbrido, semipresencial, com um dia por semana em que os alunos vão. E ao mesmo tempo, é um modelo que eu gerenciei, conheço bem de perto, trabalhei vários anos nesse modelo, que é um modelo mais nacional, que é complexo. Há 1 ano e pouco que eu parei um pouco para dar um tempo e estudar um pouco melhor a educação, o que precisamos fazer para que ela avance em todas as áreas, seja no chamado presencial, no EAD, enfim, o que podemos... Porque, veja, nós falamos de polidocência, mas nós temos que pensar também nos polialunos, que significa, nós temos muitos alunos, não é só um grupo de docentes, nós temos que pensar em alunos que estão em todo o país, estão em condições bem diferentes, tanto de infraestrutura como de formação, enfim, como de contextos regionais. E, na verdade, eu pensei em algumas, são reflexões um pouco em aberto, não é nada assim super estruturado, mas é um pouco assim, aproveitando que vocês ainda estão começando com o projeto de EAD. Se eu estivesse aqui junto com vocês e ainda não tivesse começado, eu colocaria algumas questões, mesmo que algumas não estão, digamos, não são fáceis de resolver. Eu entendo que o EAD, ele tem escala. Então, como escala, quanto mais alunos você tem, de alguma forma você tem que prever melhor os processos. Então, eu entendo. Eu entendo também a questão de custo. Quanto mais alunos eu tenho, mais, ao longo do tempo, mais barato vai ficando o investimento que inicialmente é bem caro. Então, a instituição, é claro que ela tem uma relação entre quantidade e a equipe, investimento, etc., para torná-lo, em algum momento, rentável, viável. Mas, dentro de tudo isso, eu penso que o EAD nosso, ele ainda precisa evoluir. Por isso que eu coloquei o que chamo de avanços tímidos na educação à distância. Eu creio que o elemento mais crucial, você, Daniel, começou a falar nele, e que eu vou retomá-lo e vou colocá-lo no EAD. Nós temos que encontrar alguma saída que seja viável entre o planejamento com antecedência, que, sem dúvida, temos que planejar com antecedência, porque você envolve muitas, vamos dizer assim, muitas situações, e como você fala, até para chegar ao impresso, você não pode fazer isso. Okay. Então, eu entendo a questão do planejamento centralizado e com tempo bastante longo até a execução. Mas temos que combinar isso com uma execução muito mais flexível e com modelos pedagógicos. Quando você falou de flexibilidade pedagógica, para mim, é uma questão que me atormenta, como
trabalhar o planejamento, que significa tempo, que significa imaginar o que deve acontecer depois de muito tempo, com a flexibilidade de processos que hoje podemos ter, precisamos ter, que os alunos têm. A gente não aprende só através do professor, através do docente, nem só através daquela equipe posta. Nós aprendemos em muitos contextos, nós aprendemos quando nos reunimos lá no polo e aprendemos fora do polo, aprendemos quando a instituição organiza alguns eventos e fora disso. Então, como trabalhar isso? Como trabalhar o coletivo e como trabalhar um pouco a personalização no EAD? Como equilibrar, vamos dizer assim, o que é comum para todos e o que pode ser executado de forma muito flexível lá na ponta? Não é uma resposta fácil e as instituições ainda, eu diria, não estão muito preocupadas com tudo isso que estou propondo. Mas eu creio que, passado um pouco esta demanda que estava reprimida, porque no ensino superior havia muita gente que, enfim, precisava estudar e não pode voltar a estudar todo dia numa faculdade presencial, o EAD ele precisa ser revisto como modelo. Então, é um pouco por aqui que eu queria ir e pensar a polidocência dentro de um modelo mais flexível, um modelo um pouco mais aberto, um modelo num mundo que está repensando a formação em todas as áreas, seja na educação básica, na educação superior presencial, na educação à distância, que significa todo mundo está repensando como ensinar e aprender no mundo de hoje. Então, na verdade, não é que a EAD tem que ser repensada, na verdade, todas as formas de ensinar hoje estão sendo revistas. E é um pouco essa minha área de atuação hoje. Então, algumas coisas eu vou passar, aí nessa página vocês têm alguns textos sobre, enfim, educação inovadora, educação online, como também eu deixo a apresentação aí para vocês. Então, no fundo, é pensar o EAD. Vocês têm um ensino híbrido, que é o modelo semipresencial, em um mundo que é mais... Está agora. Em um mundo que todo ele é híbrido em todos os processos, em todas as situações, no cotidiano. A gente está no presencial e, ao mesmo tempo, estamos no WhatsApp, estamos conectando-nos. Então, estamos misturando processos. Então, como fazer toda essa flexibilidade do cotidiano, em que tudo, o mundo físico e digital estão tão interligados, como tudo isso, de alguma forma, impacta também nos modelos pedagógicos. Então, os modelos pedagógicos do presencial e do EAD ainda continuam muito disciplinares, significa separados por áreas. Quando assim não funcionamos depois na prática, no cotidiano, quando precisamos conhecer, nós não conhecemos assim fragmentadamente. Os modelos ainda são muito conteudistas, ainda nos preocupamos muito com conteúdo, quando o conteúdo já não é a coisa mais importante, embora é importante, mas é como trabalhamos isso com outras formas de aprender combinadas para que faça sentido o conteúdo. Então, o EAD se preocupou demais com a transmissão de conteúdo e menos com formas de como envolver o aluno para que ele aprenda indo muito além desse conteúdo. Estes cursos mais focados em transmissão, satélite, etc., estavam muito preocupados com o que o professor prepara e o que o professor diz. Isso é uma parte, é uma reprodução do modelo tradicional do presencial. Isso hoje não é suficiente, nem é o mais importante. Só que é o que nos toma mais tempo e é o que é mais caro ainda.
Então, como trabalhar isso? É um pouco assim, algumas coisas que eu... Enfim, aqui... Bom, eu vou passar... Ao mesmo tempo, eu observo que há uma série de instituições, tanto na educação básica como superior, como corporativa também, que elas estão buscando saídas e algumas estão encontrando caminhos que eu creio que são interessantes e que também podem ilustrar o EAD. Instituições que eu chamo com projetos pedagógicos mais dinâmicos, aqui estou falando no todo, algumas que estão fazendo mudanças progressivas, mas mudanças bastante importantes, e outras mudanças que eu chamo profundas. Mudanças progressivas, eles mantêm os modelos disciplinares, significam mantemos as disciplinas, mas eles integram muito mais essas disciplinas a partir de projetos integradores, de envolvimento com desafios, com situações práticas. Então, o conteúdo está, mas o conteúdo é uma parte, eu diria, que ela está com outras situações muito mais envolventes para o aluno, e isso dá um ganho. Então, menos transmissão, ou a transmissão feita de uma forma diferente, e mais ênfase na orientação depois de projetos e no envolvimento desses alunos. E há algumas instituições que fazem mudanças mais profundas, não são muitas e tal, mas eu sei, vou dar um exemplo de elite aqui no Brasil, por exemplo, como concorrer num ensino de engenharia, por exemplo, que dura 7 anos, que a gente prepara matérias, etc., de repente com uma All-in College ou INSPER, que, claro, é uma instituição, poucos alunos e cara, em que o aluno começa a engenharia com projetos, e ele não começa com disciplinas, ele começa com laboratórios, ele começa com laboratórios virtuais, com Fab Lab, ela contrata pessoas que trabalham com impressoras 3D, toda a cultura maker fazendo. Então, eles começam do primeiro ano fazendo projetos simples para chegar a projetos complexos. Então, é outro modelo de engenharia. Mas esse é um modelo complexo que eu creio que aponta para aonde nós devemos chegar para preparar, por exemplo, engenheiros, que não é só através de conteúdos e de matérias, mas através de experiências, de vivências orientadas por bons profissionais. Então, é um outro modelo que está muito longe do nosso cotidiano, na maior parte das instituições, mas que tem instituições que estão indo por aí. Então, aqui, essas instituições que trabalham com modelos mais profundos, eles trabalham primeiro com projetos de vida. Qual é teu projeto como pessoa, como cidadão, profissional, como gente, como cidadão? Então, eles têm um orientador, como a gente tem no mestrado e no doutorado, não só de aprendizagem daquela área que ele vai estudar, mas o que ele quer ser. Então, isso já da educação básica. Estou falando, podia citar várias e várias instituições que estão por aí, e algumas também no Brasil. ênfase em valores e competências. Eles trabalham o currículo primeiro centrado em valores, em competências cognitivas, competências socioemocionais, aprender a conviver, aprender a lidar com a dificuldade, aprender a desenvolver-se como pessoa. Você organiza um currículo a partir daí, e não só a partir da área específica. Desenvolver autonomia e tudo isso. E, do ponto de vista de execução, você trabalha com equilíbrio entre a aprendizagem pessoal, personalizada, seguir seu próprio caminho, significa dentro do seu ritmo, etc., e, ao mesmo tempo, aprendizagem em grupo, em colaboração, enfim, combinando metodologias ativas, etc. Então, as instituições que eu vejo que estão entendendo o mundo de hoje estão indo por aqui. A grande maioria ainda está longe. Eu sei que isso aqui é minoria, mas eu percebo que é uma tendência forte hoje de aceleração, de ensinar de uma outra forma, colocar o aluno como centro, colocar os valores como importantes, colocar metodologias ativas como
como essenciais, e não tanto o conteúdo. O conteúdo cada vez está mais disponível, tem mais sobre qualquer assunto. O conteúdo está, temos que trabalhá-lo melhor, até torná-lo mais atraente, mas não é o essencial hoje. O conteúdo é essencial. A EAD está atrasada porque foca demais o conteúdo e menos tudo isso. É porque quando fazer conteúdo é mais fácil do que tudo isso que eu estou falando, principalmente no EAD, e é mais caro. E as instituições não querem ouvir em custo, porque eu sei que isso aqui é um modelo. Educação de qualidade não é barata, não tem fórmula mágica. Um bom profissional custa, um bom material custa, um bom orientador, se quer um bom orientador de mestrado, doutorado, custa, não é qualquer um. Então, você demora, são anos de formação. Então, querer fazer educação como algumas instituições que eu conheço fazem, com um modelo todo prontinho, igual para todo o país, empacotado, isso é ridículo. No fundo, isso não... Assim, prepara, certifica, algo ajuda, acho que as pessoas algo aprendem, mas aprendem muito menos do que deveriam. Então, essa para mim é a preocupação. Por exemplo, coloco uma instituição que vale a pena começar a prestar atenção. Trabalha com... Assim, é aluno trabalhador que trabalha de dia, estuda à noite. Em Foz do Iguaçu, Uniamérica, no curso de farmácia e biomedicina. Esses alunos não têm aula expositiva, nenhuma. São professores que davam aula e o modelo disciplinar mudaram para modelo com modelo todo flexível, em que a aprendizagem individual o aluno vai fazendo com alguma supervisão, tem roteiros, ele vai desenvolvendo isso, tem alguma orientação para isso, mas isso não é feito em sala de aula, é feito antes. E na sala de aula, o que ele faz é desenvolver projetos e atividades supervisionadas por professores, que eles têm que trabalhar com áreas muito mais abrangentes. É uma espécie de tutor generalista, são professores generalistas dentro da área. Então, em biofarmácia, não adianta dizer, minha área é só... Ele tem que trabalhar com projetos bem integrados. Então, esse modelo de aprendizagem baseada em projetos e Flipped Classroom está sendo tentado no Brasil. Agora, vou ter uma reunião lá com a equipe no próximo mês, vamos debater um pouco esses modelos, como levá-los para a pedagogia, para a formação de professores. Então, o diretor da Uniamérica me dizia, a última área que eu consigo colocar dentro desse modelo é pedagogia, e deveria ser a primeira, deveria estar mais pronta para mudar o modelo de ensinar. Então, os pedagogos resistem extremamente a mudar os modelos pedagógicos. Vejam um pouco o conceito de sala de aula, que é uma sala de reuniões, estão em grupos e os professores vão circulando com alguns tutores. Não. Ok? Então, no fundo, nós estamos falando de os modelos híbridos, do blended, tanto no presencial, um pouco no EAD, assim, aprendendo a mesclar, inverter, enfim, e isso nos custa. Principalmente na educação básica, deem uma olhada em alguns materiais, algumas experiências que estão aí no site da Porvir, projetos que estão Summit Schools, projeto Âncora, aqui em Cotia. Claro que são situações um pouco diferentes cada uma delas, Summit na Califórnia, grupo de escolas públicas. Então, que eles trabalham sem disciplinas, tudo com orientação, o aluno tem que sair também da escola para fazer projetos fora, e traz isso para dentro, uma série de ensino personalizado e colaborativo. Algumas formas de fazer isso, principalmente na educação básica, e vocês têm aí, a partir no site da Lehman, eu deixo os endereços, tem uma série de vídeos para vocês verem. Tem também muitos materiais, como fazer isso, experiências, vídeos, que estão aí nesse Saiba Mais, no Porvir, sobre personalização. Vai ter um curso a partir de março no Veduca, pronto, uma plataforma aberta, que vocês poderão fazer ou gratuitamente, se vocês querem o conteúdo, ou se quiserem tutoria e projetos mais personalizados, vai ser pago. Mas é aberto, a inscrição começa agora em fevereiro, daqui a uns dias,
E o curso começa em março, sobre tudo isso, ensino híbrido, personalização e tecnologia na educação. É aqui que está um pouco o futuro da educação, é aqui que nós temos que aprender, levar para o presencial e levar para o EAD. Para o EAD nos vai custar muito mais. Então, na verdade, o que eu estou dizendo, a gente tem que fazer, eu acho que o projeto hoje de vocês não vai chegar nisso, mas também tem que pensar que com o tempo tem que chegar aqui. Não basta só aula, materiais e algumas atividades. No EAD, de qualquer forma, há uma série de avanços no Brasil e fora. Há muita coisa que está avançando e temos que prestar atenção. Os designs dos cursos, eles são cada vez mais interessantes. Tem mais flexibilidade. Há um planejamento previsível, mas que se combina com maior liberdade de caminhos para os alunos. Então, os alunos não têm que fazer exatamente a mesma atividade no mesmo tempo para entregar, fazer a mesma prova. Já há instituições que vão por outro, principalmente fora do Brasil. Nós, no Brasil, ainda obrigamos o aluno a fazer avaliações presenciais, não necessariamente provas, mas, enfim, isso é uma coisa que nos limita um pouco, mas isso não justifica os modelos tão idiotas que nós temos de avaliação. E os materiais, principalmente digitais, de muitas instituições estão mais interessantes, assim, usam algumas estratégias de games, de desafios, fases, coisas assim. Vídeos bem curtos, qualquer curso aberto que você vê do Coursera, edX, Veduca, apesar de que é um modelo ainda relativamente tradicional, mas já tem são materiais, pelo menos são vídeos curtos, interessantes, depois logo atividades, etc. Alguns desenhos, se você quer fazer só o básico, se quer fazer o nível intermediário, o nível avançado, isso é colocado. A tecnologia hoje de análise de dados, as plataformas adaptativas já começam a dar-nos a possibilidade de ver onde que o aluno está, que dificuldades tem, quem está mais avançado, quem está ficando para trás. Então, isso é interessante no EAD, ter recursos de acompanhamento do aluno muito mais focados. No nosso Moodle, muitas vezes nós olhamos só um pouco um acompanhamento que chamaria básico, superficial, mas há outras formas de acompanhamento que algumas outras plataformas nos trazem, que são muito mais ricas, que vale a pena, e algumas no EAD já estão acontecendo. Então, você vê algumas instituições estão começando, por exemplo, colocam materiais, sim, os materiais já prevendo algumas dificuldades que os alunos têm. Para quê? Para evitar a tutoria, que eu chamaria contínua. Então, chama roteiros, de alguma forma, básicos para os alunos, e quando tem dificuldade você sugere algumas alternativas, sem que tenha que recorrer necessariamente à tutoria presencial ou online. Então, o aluno pode caminhar por si mesmo durante um tempo e depois criar uma tutoria para as dificuldades maiores e principalmente para as atividades mais complexas. Então, o EAD, diríamos, o conteúdo deveria ser interessante para o aluno caminhar até um certo ponto sem tutoria. E a tutoria ficar para, chamaria tutoria nível 2. Quando você está no impasse, quando você já não consegue avançar mais, aí sim precisa do tutor. E para desenvolver desafios, projetos, coisas mais sofisticadas, aí você precisa muito mais desse tutor, que tem que ser um tutor realmente muito qualificado, que tem que ganhar muito mais do que a bolsa que ganha no OAB e que ganha na maior parte das instituições, onde é um tutor generalista, que ele não pode dar conta deste nível de complexidade onde a gente está colocando. Alguns avanços também, há uns modelos de oferta também diversificados. Se você entra no Veduca, hoje já não é somente a tradução de cursos feitos no exterior, eles têm MBAs em parceria com
Uniceb, tem 2 MBAs certificados, apesar de que o Veduca é uma plataforma feita por jovens, por ex-alunos, não é uma plataforma, nem é da USP, nem é da Unicamp, é uma plataforma feita por jovens em parceria primeiro com professores e agora começa a fazer com instituições. Mas tem também dezenas de cursos sobre educação financeira, agora vai ter sobre ensino híbrido, em que você tem um modelo gratuito e um modelo pago, um modelo certificado e um modelo não certificado, um modelo com uma tutoria maior ou um modelo mais com conteúdo. Então, isso você tem o avanços, assim, modelos mais comerciais, já cada vez mais certificação como Coursera, enfim, aí vocês podem ver isso aí, os MBAs que tem no Veduca, a certificação como hoje é um caminho para esses grandes grupos, portais, também se tornarem economicamente viáveis. Aqui, por exemplo, num curso que estou acompanhando agora, nesse momento, vocês podem entrar, chamado E-Learning Ecologies, que é um curso da Universidade de Illinois pelo Coursera. Entrem vocês agora, está acontecendo, podem... Mesmo que não façam o curso, é gratuito, podem dar uma olhada, vejam dentro. Eles têm todas as atividades por níveis e por cores, e que começa a cor mais roxa, é o nível básico, se você quer fazer o nível básico do que se espera naquele curso. Tem o vermelho, que é o nível intermediário, e o verde é o nível avançado. Se você quer a certificação, tem que chegar no nível avançado, etc. Então, tudo isso com um desenho, tanto dos materiais como dos vídeos e tal, tudo isso assim visualizado nesses níveis, que nos nossos cursos, no nosso Moodle, nós estamos muito longe de... Esses são cursos gratuitos, e eles têm... quando eu faço um curso, sei lá, no Coursera, eles colocam a minha imagem, há uma série de recursos já de identificação de quem eu sou, para poder certificar-me ou não, e não preciso fazer uma prova presencial. Então, há uma série de recursos hoje digitais de acompanhamento, monitoramento do aluno. Quando eu entro, por exemplo, na página do Coursera, do edX, ele me mostra tudo o que eu fiz ou deixei de fazer nos cursos que eu já fiz. Você fez 20% daquele curso, fez tal outro, se quiser completar. Eles têm todo, vamos dizer, o mapa de tudo o que eu fiz de cada aluno, mesmo em cursos gratuitos. O nosso acompanhamento nos cursos à distância é muito meia boca em relação ao que outros países já estão fazendo. Em espanhol também há muitos cursos interessantes no Meriada X, podem dar uma olhada. E Meriada X já entrou na Anhembi Morumbi, está começando os primeiros cursos de produção em português para essa plataforma. A PUC de Porto Alegre está começando também a entrar, a produzir não só em português e em espanhol. Então, há uma série de ofertas. A educação à distância, o Mackenzie está concorrendo hoje com outras ofertas de cursos à distância diferentes daquelas que nós estamos acostumados. Ainda é necessário avançar mais, e termino. A educação de boa qualidade, presencial, híbrida ou online, é cara. A educação de massa com modelos padronizados dentro de requisitos mínimos é economicamente muito mais atraente para as instituições, mas eu acho que é prejudicial para os alunos. Então, muitos alunos estão se formando e estão extremamente despreparados para esse mundo que está aí. Mas estão certificados, estão tirando o título de professor, de licenciado, bacharel em tudo. Me preocupa, e conheço por dentro o fenômeno. Não estou falando de alguém que nunca viveu, eu sei do que eu estou falando. A EAD depende de ter profissionais bem preparados e criativos, isso não é fácil, custa caro, demora a preparar, não temos suficientes profissionais para isso. E assim como no presencial, a EAD precisa evoluir para modelos mais integradores, flexíveis, menos conteudistas e mais makers, mais focados em competências amplas, cognitivas, socioemocionais e tudo isso. E trabalhar com projetos. Então, claro, agora eu não tenho tempo, mas eu desenvolvi um pouco duas propostas. O EAD, um pouco nos modelos atuais, mais disciplinares, como torná-los muito mais dinâmicos, como trabalhar. Então, vocês pensam, por exemplo, no modelo do Mackenzie. Em lugar de focar tanto a transmissão do professor naquele momento que o aluno está lá no polo, hoje, essa aula, o aluno pode ver antes, ele pode fazer algumas atividades em cima daquela aula, e no momento presencial de ir no polo, seria para o professor trabalhar com as questões que o aluno não conseguiu
perceber, ampliar, orientar atividades, projetos que o tutor depois ele pode fazer. Então, o modelo pode ser com professor, mas não precisa ser hoje de aula ao vivo, naquele momento ouvir o professor. Uma outra aula, tudo bem, mas hoje você pode disponibilizar antes aulas curtas, materiais. O aluno tem que ver isso antes, ver que dúvidas tem, e aí sim, coloca o professor ao vivo, se puder, até para todo o Brasil, aí para debater algumas questões, para ver onde é que tem pontos. Então, é possível esse modelo ser melhorado em relação ao que normalmente é feito. Então, eu vou deixar um pouco essa ideia com modelos disciplinares mais ativos, até chegar a modelos não disciplinares, que isso é um sonho que começa no presencial, mas que a gente tem que pensar isso também em modelos trabalhados com competências, valores, e depois o conteúdo está aí ao lado, mas ele tem que trabalhar em cima de projetos. Então pensa, por exemplo, numa engenharia, ele tem que ser focada em cima do aluno fazer, estar em laboratórios virtuais e presenciais, desenvolver projetos com orientação de especialistas ao lado, para que aí ele veja o que ele tem que realmente estudar junto com esse projeto. É um outro modelo, que estamos há anos-luz, mas se nós queremos preparar engenheiros, professores, tal, para esse mundo de hoje, nós temos que mudar o que nós estamos fazendo. Isso, para mim, é básico. Eu sei que tudo isso é um pouco um sonho, pensando no EAD. Muita gente me chama de ingênuo por falar isso. As grandes instituições que estão com milhares de alunos riem disto aqui, acham ridículo, porque está dando certo um modelo outro do ponto de vista econômico, mas do ponto de vista pedagógico, a formação do futuro dos profissionais do Brasil, se a gente não começar a ir por aqui, nós vamos ficar para trás como educadores e como país. Muito obrigado. Obrigada, professor Moran, pela sua palavra. E nós, diante do avançado da hora, se alguém tiver alguma pergunta, eu peço que ainda entregue para a Ana Lúcia, a gente teria espaço para uma pergunta. E, enquanto isso, eu gostaria de aproveitar para reforçar alguns pontos, né, que têm a ver com o nosso modelo, que me parece, diante das palavras tanto do professor Daniel quanto do professor Moran, que nós estamos caminhando muito próximo daquilo que seria não o ideal, mas a gente está tentando se aproximar desse ideal. Nós temos um modelo em que o nosso professor autor é o professor formador também. Eu acho que isso já é um ganho, porque o nosso processo vai poder sempre ser realimentado. Apesar de nós termos aí um modelo, como disse o professor Moran, que atinge, que dá uma aula expositiva para os alunos reunidos uma vez na semana, no entanto, os nossos alunos e os nossos professores, no processo de planejamento, estão tendo que preparar programas e vídeos que cheguem antes da sua aula para seus alunos, já preparando num processo de aprendizagem significativa. E eu acho que o que vocês levantam, a gente, como pedagogo, a gente não pode deixar de perceber que é a mesma questão do presencial. Docente é aquele que usa dos diversos modelos que existem no campo pedagógico, no campo teórico, e traz para a sua sala de aula aquilo que vai fazer com que seu aluno aprenda. Então, se essa sala de aula é de 30, 50 alunos, 60 alunos, ou de 150, com auxílio de outros tutores no processo, a nossa preocupação continua a mesma. O que eu posso fazer para que meu aluno aprenda? Então, eu acho que se vocês puderem comentar um pouquinho essa questão, 2 minutinhos cada um, para a gente poder passar para a próxima pergunta. E aproveito e já digo, porque aí o Daniel
talvez possa integrar as duas perguntas, ou as duas questões. Alguém pede aqui, o professor Marcos Andrade, do CCSA, se o senhor poderia aprofundar um pouco o conceito de flexibilidade pedagógica. Professor Mourão. Bom, bom que perguntou, porque essa é exatamente a interseção que eu creio mais rica do que o Mourão expôs, como aquela dinamicidade com que nós estamos. O desafio de fazer educação à distância possível, o melhor possível, que, como a Marli comenta agora, não é o ideal, mas é o melhor que a gente está conseguindo por enquanto, até caminharmos para esse ideal. A noção de flexibilidade pedagógica, a gente tem estudado isso lá mais recentemente, porque nós achávamos que era só flexibilizar. Nós, no começo da UAB, o UFSCar particularmente, flexibilizou para um polo automaticamente a educação à distância. Quando eu digo nós, a instituição, eu tinha que convencê-los e nos convencer o tempo todo de certas coisas, e essa era uma delas. Não basta abrir um polo de apoio presencial e já tornou a educação à distância. Temos que preocupar no impacto pedagógico, na implicação pedagógica que isso tem logo na sequência. Se o professor não vê o aluno, eu tenho que me preocupar com a questão de tempo e espaço aí já. Se eu não vou ver o aluno, como é que eu vou saber que horas que a dúvida dele chega até mim? E quanto tempo eu tenho para devolver? E aí começa. Então, tem um conjunto de decorrências pedagógicas, da noção de flexibilidade pedagógica, que são da flexibilidade temporal, por um lado, e espacial, por outro. Então, rompem-se as barreiras de uma sala de aula e também a noção do que é sala de aula. Juntamente com isso aí, temos uma redefinição do que é a própria aula. Aquela duração de 50 minutos passa a ser 24 horas por dia. Então, quando discutimos flexibilidade pedagógica, na verdade, estamos discutindo como é que a gente vai, na tentativa de virtualizar, não perder a essência daquela coisa que era a relação professor-aluno, na relação professor-professor e alunos-alunos. Ou seja, como não perder a essência do pedagógico quando a gente rompe quando a gente redimensiona o espaço e tempo de ensinar. Então, na base do conceito de flexibilidade pedagógica, nós temos aí flexibilidade temporal, flexibilidade espacial e também uma questão social do tempo e do espaço. Entendendo o tempo como sendo a quarta dimensão do espaço, ou seja, o movimento que as pessoas dão ao espaço físico que está por aí, e entendendo como é que isso trazem de implicações pedagógicas para o dia a dia do que um professor tradicionalmente faria, com a riqueza que deveria fazer, não só o que ele faria no tradicionalmente, mas como o Mourão destaca bem aqui, que é essa dinamicidade que deveríamos já ter. E creio que com as tecnologias digitais a gente consegue até fazer melhor do que é possível na educação presencial, e que isso, obviamente, não deixa de ter uma implicação muito intensa e muitas vezes não muito boa, do ponto de vista de qualidade do pedagógico. Só para dizer um pouco. Obrigado, desculpas. Quando a gente, acho que dá suficiente. Quando a gente pensa na questão pedagógica do ponto de vista negativo, a gente começa a imaginar assim: como fazer essa proposta? Estou me colocando como um grupo que está começando, ou mesmo quem está lá no dia a dia, como gestor ou educador da educação à distância. A UOC, que foi citada aqui pelo Mourão, é uma das instituições que eu acho mais legal a ideia de educação flexível que eles têm, de flexibilidade pedagógica. A Tubela, que é a ex-reitora deles lá, o Alberto Sangrá, eles fazem um trabalho muito legal de possibilitar que o aluno realmente estude na hora que ele quer e como quer. Quando eu disse que tem uma implicação negativa, é que, por exemplo, o nosso curso de medicina da UFSCar, ele foi pensado baseado em problemas, baseado em algumas estratégias bastante flexíveis. Os alunos se encontram, não têm disciplina, é tudo muito, muito difícil. Depois que vencemos as dificuldades legais, para convencer o MEC de que aquele curso poderia ser desse jeito, aí começaram os problemas internos, de como fazer isso valer como uma disciplina. Aí entram questões de quais competências, quais estudos, o que uma disciplina faria, como é que ela foi pulverizada nos vários projetos, de modo que a competência do médico seja equivalente ou melhor do que aquele médico que sairia por
por uma proposta tradicional. Então, a flexibilidade, ela é muito bonita, ela é muito rica, ela é muito interessante, ela deve acontecer, mas não é tão simples de executar na prática, do ponto de vista cultural, que nós não temos cultura de estudar. Eu fiquei imaginando, quando o Moran falava desse processo de virtualizar, de tornar mais dinâmico, mais rica a relação docente e mesmo pedagógica no dia a dia, mas fico sempre imaginando a dificuldade que nós temos de aceitar o diferente, de aceitar uma outra coisa que não aquilo que estamos acostumados ao longo da nossa história. É isso, tem mais coisas. Eu tenho, inclusive, escrito, se for o caso, eu posso mandar depois links sobre esse assunto. Publiquei recentemente sobre isso numa revista espanhola, inclusive incluindo esse gráfico que eu apresentei aqui. Ele é detalhado por lá e dá para a gente discutir melhor sobre esse assunto. Bom, dado pelo tempo, vou passar para o Moran, e aí ele complementa. Obrigado. Bom, eu só reforço que, apesar de que é difícil, que a cultura é outra, se a gente quer... Para que nós estamos na educação? Para que o aluno aprenda. Se o aluno hoje precisa aprender de uma forma muito mais assim ativa, no sentido de se envolver e lidar com situações que depois de formado, ele não pode prever, ele vai ter que mudar muitos dos processos que ele aprendeu, ele tem que aprender nesse processo de uma forma muito mais dinâmica do que nós fazemos. Então, essa cultura nossa, apesar de sólida e apesar de que a que nos deixa um certo conforto, ela é inadequada para a preparação desse aluno hoje. Que vai demorar, que vai nos custar muito, sabemos disso. Agora, ignorar, dizer, não, isso aí é bobagem, não, é o que nós temos que dizer, olha, isso é difícil, nós não temos ainda pessoas preparadas, isso é mais caro. Ok, eu concordo com todas as dificuldades, só não concordo em dizer que nós temos que continuar dando aula do jeito que nós fazíamos. Estamos cansados de ver no presencial, às vezes, bons professores, dizem, puxa, mas meus alunos estão lá com o notebook em sala, às vezes prestam atenção, outras vezes não, estão lá no seu WhatsApp, estão lá no Facebook. E temos que perguntar, e por que estão? E por que nós não criamos outras estratégias em que ele se envolva? Não é simples, mas o que eu estou hoje assim bem focado é que instituições estão tentando aprender a lidar com esse aluno de hoje, o aluno mais conectado, o aluno assim, e como formá-lo. E como fazer isso nos chamados cursos online, nos cursos à distância. Quer dizer, é um outro desafio. Primeiro, no presencial já não é fácil, agora, fazer isso à distância com alunos em regiões diferentes, com formações diferentes, é um desafio ainda maior. Só não podemos abdicar de equilibrar ao máximo a informação que nós podemos colocar para esse aluno da forma mais digna e interessante, com que ele se envolva cada vez mais, que ele aprenda também dentro do seu ritmo, que criamos alguma flexibilidade para que lá na ponta não tenha que ser tudo igual lá no Nordeste e lá no Rio Grande do Sul na execução de um mesmo projeto, que haja uma unidade, mas não uma repetição de tudo, de todos os processos. Isso não é simples. O que eu tenho plena consciência de que não é simples, de que muita gente acha isso uma loucura, é inviável, só que eu percebo claramente que no mundo inteiro as instituições mais assim atentas estão buscando saídas, e nós estamos repetindo modelos que em pouco tempo estarão ultrapassados. Os polos. Obrigada. Tchau. Bom trabalho para todos no restante desse dia.